Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bruno Del Rey, você está em mais um Desenhando com Del Rey. E hoje eu vou falar sobre esta imagem que está aqui aberta no PC, tá vendo? Não só essa imagem, como tem outras imagens aqui, ó. Vou falar um pouquinho de algumas coisas, tá? Antes que eu esqueça de dizer, esse aqui além de você estar no Desenhando com Del Rey, você está dentro do PSD. E aqui é um PSD do meu estudo de pin-ups do Erotic in Motion, tá? Então é isso que vocês estão vendo aqui hoje, tá? E são estudos que eu faço nesse Instagram, @erotic_motion, tá? Isso começou já faz uns anos já, e eu comecei a fazer alguns estudos de figura humana usando mulheres como referência. Antigamente eu trabalhava com imagens individuais, eu fazia uma pin-up e salvava o PSD, e depois eu comecei a fazer arquivos com várias pin-ups. Então eu abria sempre aquele arquivo, que é sempre quadradinho assim, né? Porque daí já fica direto no quadradinho que vai para o Instagram, eu não preciso ficar editando nem nada. Eu comecei a fazer isso mais recentemente, agora que está organizado, e esse arquivo está atualizado, tem 4 imagens, e eu acabei de perceber que eu não tenho backup das anteriores. Então serve para mostrar as últimas 4 que eu postei lá, que tem um processo em time-lapse, né? Mas eu não vou mostrar processo aqui em time-lapse, eu vou mostrar o PSD como sempre, tá? Então, que é o dentro do PSD. Depois, se quiserem, eu posso fazer um review de processo do Erotic Motion, se vocês acharem interessante. A gente vai passo a passo, o que eu pensei no traço e tal, né? Mas aqui, pensar como organizo o meu PSD, como é que eu estudo e de onde eu tiro essas referências. Eu passei um tempo sem fazer modelo vivo, senti falta de fazer modelo vivo e não tinha como fazer. E o que eu encontrei? Encontrei uma forma de praticar usando modelos femininos do próprio Instagram, né? Nem sempre a gente encontra fotos em posições muito diferenciadas, né? Mas é legal de estudar porque tem uma variedade de biotipos, assim, de formas e tal. E eu particularmente gosto muito de desenhar mulheres com mais volume, né? Com mais voluptuosas, vamos dizer assim. Eu comecei essa iniciativa, começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar também. E postava processos antes no Instagram com cada uma das etapas, né? Tipo, só o esboço, depois só o traço, depois só a base de tom e cor, depois só os efeitos finais, né? E aí esse ano eu comecei a fazer diferente, eu comecei a filmar em time-lapse como eu tenho feito nos outros, porque a gente está percebendo que o que pega mesmo no Instagram são Reels, né? E por esse motivo eu comecei já a fazer a gravação da tela enquanto eu estou estudando os modelos que eu tenho aí, tá? Alguém pode perguntar por que você prefere mulheres voluptuosas, né? Bom, não é que eu não goste de desenhar mulheres mais magras, né? Mas o volume, tanto da musculatura quanto o volume, eu gosto de ver melhor em mulheres que são um pouco mais cheinhas, mulheres que são mais gordinhas. Gosto de desenhar gordinhos também, homens, né? Gosto de desenhar velhinhos, velhinhas, enfim, crianças, dos mais tipos variados, animais, mas eu acho que onde eu canalizo uma certa vitalidade legal é desenhando mulher e mulher mais gordinha, né? Então, nesse caso aqui que está aberto aqui, nem é muito, talvez, certo dizer que ela é gordinha, né? Mas aqui dá pra ver muito claramente que eu enfatizei os músculos, né, do corpo dela. E eu separei para vocês também, além da imagem sozinha, mostrar também para vocês a referência, tá? Então essa imagem aqui tem uma referência, como todas as outras aqui que vão estar aqui, as 4 que eu separei, tá? Então vamos lá, eu tenho nessa imagem aqui a referência, tá vendo? A referência é dessa modelo aqui. Vou deixar um pouquinho maior para vocês verem aqui. É a Miss Mia Fit, @Miss Mia Fit no Instagram. Eu costumo fazer uma pastinha de favoritos
E aí nessa pastinha de favoritos tem, inclusive até nessa postagem tem várias imagens, né? Eu escolhi essa, tem outras imagens interessantes. Vez ou outra até fico pensando, pô, poderia ter feito a outra, mas eu fiz essa, enfim. Mas essa aqui eu achei legal, porque tinha um escorço da perna e tal, tinha uma musculatura muito evidente nas costas. A maneira como fica o glúteo dessa perna de apoio e tal, são todas coisas que me interessam. Falar, pô, então é esse aqui mesmo que vai. E nesse caso específico, eu tava pensando, poxa, eu quero fazer uma mulher mais musculosa, uma mulher que a musculatura ficasse mais evidente. Porque os outros eu tinha feito mulheres mais gordinhas e que não tinham a musculatura tão evidente, tá? Então essa é a referência, tá? Vou colocar aqui do lado só para vocês poderem ver um pouco. Deixa eu colocar aqui embaixo, talvez. Deixa eu fazer aqui um puxadinho, vai? Aí vocês podem fazer a comparação com mais facilidade. Faz um puxadinho aqui, ó, tá? Coloco lado a lado e vocês veem. Então, vocês podem perceber que assim, o meu desenho, né, vamos aqui desde o começo para vocês poderem ver, porque como precisa da referência aqui para poder mostrar, né? Porque é um desenho de observação isso, né? Um estudo. Eu começo com o esboço bem solto, tá vendo? Ó, um esboço bem solto, tá? Um RAF que inclusive aqui a perna eu tinha errado a proporção, eu fui aqui recortei a perna em algumas áreas para poder alongar mais ainda, tá? E dessa forma deixar a proporção mais ok, tá? Porque aí tem essas medidas de perna de apoio e tal que não tava rolando e aí rolou melhor assim. Bom, como eu falei para vocês, a ênfase é nessas coisas que eu chamei a atenção primeiro. Você viu que quando eu olhei a imagem, eu falei para vocês aquilo que está aqui desenhado com ênfase, que é a musculatura das costas, a musculatura dos braços, o ombro, o glúteo de apoio, né? A estilização, a linguagem exagerada, caricatural da musculatura, que é uma coisa que me interessa muito, então eu fico fazendo isso sempre, assim, gosto muito de fazer isso. E o escorço, né? O escorço, para quem não sabe o que é escorço, tá? É a projeção, né? Por exemplo, se eu tenho um objeto qualquer assim, ó, né? Depois eu passar a garrafa minha de água aqui, ela fica virada assim para a câmera e significa então que esse ângulo de perspectiva aqui, ó, onde a parte de trás, a parte de baixo aqui está virada para a câmera, é o escorço. O tal do escorço é isso. Então é como se a coxa dela estivesse se projetando para trás, como a ponta aqui, ó, da garrafa, né? Tá se projetando para trás e assim como o glúteo dela tá virado para trás, tá a parte de trás da garrafa, certo? Então isso é um escorço, tá? Então isso me interessa e eu fui nisso, né? E essa estilização exagerada de músculos, tá? Essas coisas que me interessam no RAF foi isso que eu tentei representar aqui. Depois de fazer esse esboço, eu venho fazendo o traço. Eu vou deixar os dois juntos aqui para vocês poderem ver a diferença e tal, né? Posso até colocar lado a lado aqui assim, só para vocês poderem dar uma olhada, né? Mas o que eu procuro fazer aí quando eu tô na arte final, né? Eu procuro melhorar algumas formas. Você pode ver que o ombro, por exemplo, eu coloquei um pouco mais de volume, eu detalhei melhor, né? Como as pontinhas dos músculos, né? Se você for ver na referência também, a pontinha e tal. Foi isso que eu tentei colocar lá e que não tava no RAF, né? O RAF tava um pouco mais solto, né? Acontece isso, né? Porque às vezes a gente está querendo desenhar uma coisa que representa um movimento e que não necessariamente representa melhor a musculatura. A forma às vezes deixa a desejar pela ênfase da perspectiva do movimento, né? Então aí eu lapidei um pouco mais no traço. Isso acontece com frequência. Eu não gosto de uma arte final muito engessada. Vocês podem ver que minha arte final ela é bem solta, ela parece um esboço também, tá? Tanto é que esse cabelo aqui, você vê que tem vários riscos, né? Os riscos parecem uma coisa que eu estou rabiscando, como se eu estivesse fazendo um esboço, né? E é isso. Depois de feito isso, é o processo um pouco já conhecido aqui no canal, que para quem está vendo a primeira vez, se você está vendo o primeiro vídeo agora do dentro do PSD e aqui no desenho com o Del Rey, vocês vão achar
outros vídeos em que eu mostro esse mesmo processo aqui, tá bom? Tem vários outros dentro do PSD nessa playlist, que se você for ver a playlist vai ter lá vários que tem esse processo também. Então, depois do traço, o que que vem? Vem uma base de cor, uma base de cor de silhueta, que provavelmente no início era cinza, né? Eu começo sempre com cinza, porque eu gosto de ver essa silhueta, e aí eu fico olhando a silhueta junto com a figura que eu estou de referência nesse caso, e fico comparando para ver se funciona depois de ter feito, né, a silhueta, tá? E aí depois eu escolho uma cor e venho colocando outras cores de áreas. Normalmente eu faço esse layer aqui, né, ó, deixa eu apagar o traço para vocês verem, ó, como seria sem o traço, tá? Eu faço um recorte, tem duas maneiras de fazer isso, tá? O cabelo é de uma forma e esse top dela aqui é de outra forma, né? A forma que eu fiz o top e a calcinha dela, ou o biquíni, foi selecionando a forma interna do elemento da cor aqui, né? Então por isso que você vê que não ficou o traço, tá vendo? A parte da onde o traço passa não tá pintado, né? Porque eu não tive esse cuidado. Já aqui eu fiz esse cuidado, só que eu fiz diferente. O que eu fiz? Eu subtraí o cucuruto da cabeça dela com uma seleção, tanto é que até faltou aqui um pouquinho de amarelo, tá vendo? E aí pintei, tá? Eu frequentemente faço coisas meio que com formas meio manchadas, áreas que vazam para outras áreas, às vezes até aplico blur e tal, né? Nos últimos Erotic Motion eu tenho todos meio que seguido um sentido sempre meio parecido, não tem rolado, mas eu já fiz alguns testes nos mais antigos. Se você for lá no Erotic Motion você vai ver que eu tenho uns mais antigos que eu experimento pintando, experimento fazendo de outras maneiras isso, né? Tá? Então tá, aí depois que tem toda a base de cor, ó, e que não é muita coisa, né? Afinal de contas, é só a pele, o biquíni, o top e o cabelo, né? Eu vou fazer então sombra, né? O desenho da sombra é bem importante. Eu faço esse desenho de sombra e eu faço ele com o baldinho mesmo. Vou pintando, tanto é que você pode ver que o traço está subtraído daí, porque eu fui pintando, então subtraiu do traço, né? Tá? Então é isso, aí depois eu marquei toda a sombra. E o que eu procuro fazer nessa sombra? Eu procuro demarcar, eu até fecho o olhinho assim, tá vendo? Fecho o olhinho assim, é um costume antigo, da época de que eu dava aula de pintura, que é para olhar o que é mais enfático na forma, né? E por que eu estou escolhendo, o que é o que eu devo escolher em detrimento de outras coisas, por exemplo, senão para não ficar caindo na tentação de degradês, né? E, por exemplo, eu vou fazer todas as nuances de brilho dessa perna aqui da referência, né? Se eu pegar todas as nuances de brilho dessa perna na referência, eu vou perder a chance de dar ênfase no brilho principal da nádega, que é o lugar onde mais aparece luz, nas costas, aqui onde tem todas essas formas selecionadas aqui de iluminação da musculatura, tá? Então, é isso que eu procuro enfatizar, tá? E aí depois disso eu venho com brilho. Aí, como eu falei para vocês que o processo é similar a outras coisas, só vou repetir aqui para falar um pouquinho, né? A sombra é em Multiply, tá? Se eu colocar normal, ela provavelmente é uma cor roxinha, tá vendo? Um roxinho assim. E se eu colocar o brilho em normal, ele é um verde esquisito, tá? Um verde meleca, radioativo aqui, tá? E aí essas duas cores eu fico trabalhando, na verdade, um monte de tempo para achar qual que é a cor que vai representar melhor a luz no estudo que eu estou fazendo, tá? A sombra, aí depois feita a sombra, eu vou lá e ponho um multiply, porque daí ele agrupa em cima de todas as áreas com essa cor, sempre com uma cor, né? Isso eu já falei já em outros vídeos. É importante que seja uma cor e que ela não seja muito mais escura do que a própria cor, e às vezes é até mais legal que ela seja mais clara do que a cor base do que você está pintando, porque daí ela cria uma nuance de sombra leve que não vai fazer um contraste monstruoso. Mas nesse caso eu queria um contraste forte, então eu escureci bem
E aí quando eu coloco a Multiply ela fica bem avermelhada, que o roxo que eu escolhi, esse roxo roseado, ele confere isso, tá? Daí eu coloquei o brilho, esse verde fluorescente com overlay, tá vendo? E ele tem uma cor mais clara nas áreas de luz e uma cor mais escura quando ele está aplicado embaixo do Multiply, né? Que esse é um segredo também que eu acho legal de compartilhar, que eu falei já em outros vídeos, que é colocar o brilho também na sombra, para dar uma contraluz, para dar mais um volume, né? Uma outra cor às vezes, tá? Porque às vezes é uma cor que você escolhe aqui, porque ele tá com o Multiply por cima, ele troca a cor, tá? Beleza, eu não vou me estender nisso aqui. Aí, o que mais eu faço depois disso? Depois eu crio um fundo, né? Normalmente eu desenho uma sombra, tá vendo? Meio que desenhada. Nem tá aqui, né? Aqui é bem um gradientezinho, né? Bem leve. Mas eu sempre faço bem demarcado e depois eu venho vendo, né? Você precisa ter um blur, né? Pra não ficar tão evidente, pra não ficar tão nítido. E porque você não perde um pouco da ênfase no que eu quero mostrar, que é o lugar dos recortes, que é o lugar onde está a figura, né? E o fundo sempre é meio genérico, para falar a verdade, né? É um fundinho assim, tá vendo? Ou assim, dependendo do como eu vou postar, né? Esse aqui eu postei a foto, desculpa, eu postei a imagem quadrada, né? Então ele tem um requadro quadrado aqui para fazer. E o fundo é bem parecido com o da foto, é meio preto e branco e tal. E é isso, tá? Essa imagem foi isso, essa é a referência da minha fit aqui, né? Que eu sigo lá. E bem legal as fotos dela, indico mais uma vez, se quiser estudar, segue ela, que ela tem fotos excelentes e o corpo dela é muito interessante de desenhar, tá? Muito bom. Próxima, eu tô fazendo um retroativo, tá? Tô indo do último que eu postei no Instagram pra trás, são os 4 últimos. Bom, esse aqui também tem timelapse lá no Erotic Motion, @Erotic Motion, tá? Pra quem tá chegando agora, tá aqui, né? Esse aqui é o meu Instagram lá. Me vejam lá no @Erotic Motion, que é onde eu posto minhas pin-ups, tá? Tem esse íconezinho que inclusive é esse mesmo estudo aqui, né? Tá? Bom, de referência aqui eu usei a Vitória Matosa, que é uma modelo brasileira, que é plus size, né? E meio fit, meio plus size, né? Não sei como é que ela se denomina, né? Mas eu já sigo já há um tempo, porque eu acho as formas do corpo dela muito interessantes, muito diferentes. Ela tem muito volume baixo, a cintura fina, e depois, né? Eu gosto quando varia assim, né? Acho muito legal. Então, aí o que eu fiz? Eu basicamente desenhei, né? Vamos lá no desenho pra gente ver, né? Desde o começo. Vamos apagar tudo aqui e voltar nos primórdios do desenho aqui. O esboço ficou assim. Para quem quiser ver o esboço sendo confeccionado, fica o convite para ir ver lá o timelapse, tá? Vou deixar aqui. Acho que vou deixar todos os timelapses que tem lá no Instagram disponíveis aqui para vocês, tá bom? Na descrição. E aí eu começo o esboço. Vocês podem ver que o esboço ele é bem soltinho. Ele não procura dar ênfase em nada. Inclusive até tem coisas que eu mudei durante o traço. É uma coisa recorrente, tá? Nesses estudos eu sempre faço isso. E aí aqui eu vou pela silhueta, vou criando tal desenho. Vou, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Eu pego um brush um pouco mais solto, né? Para poder fazer o rabisco e tal. E depois que eu fiz isso, eu vou lá e coloco... Eu vou lá e faço o traço. E no traço, olha, muita coisa mudou, né, gente? Ó, vou até colocar aqui de novo, aqui do lado, para vocês poderem ver a comparação. Muita coisa mudou no esboço. E acho que a principal coisa que mudou no esboço foi que eu mexi bastante na perna, né? Eu fiz a perna dela ainda mais larga do que eu já tinha desenhado. Mexi na proporção, enfim, mudei bastante coisa no traço, tá? Mas é muito importante fazer isso progressivamente, né? Porque se eu faço isso, tipo, torno
o esboço irrevogável e vou lá e traço por cima, eu provavelmente não vou gostar do resultado. Então eu já vou corrigindo, já vou melhorando e tal. E tem vezes que não, né? Tem vezes que o esboço é excelente, você fala, pô, putz, eu queria pintar esse esboço. Já aconteceu algumas vezes. Mas aí você tenta fazer uma arte final, porque o esboço, obviamente, por mais melhor que seja, ele vai estar ainda cheio de risco e tal, né? E aí atrapalha no processo de pintura. Então eu vou lá e seleciono a melhor linha e faço isso no traço, tá? Então é isso que eu fiz aqui. Selecionei e aí depois disso aqui a gente começa o processo que vocês já viram no outro, que acontece exatamente igual aqui também. Vou deixar aqui sempre o esboço do lado para vocês poderem ver. E começo a fazer base, né? No caso dessa base eu fiz um roxo geral, porque não sei porquê, mas eu fiz um contraste bem forte. Na verdade era tudo cinza no começo, né? Como eu sempre faço e falo para vocês. E conferi a silhueta, vi se era isso mesmo, né? Como é que ela se recorta e tal. E procurei exagerar onde eu achava que devia exagerar, né? Então dá pra ver que a silhueta dá ênfase nisso. E aqui nesse lado mais complexo aqui do lado direito da nádega dela, do glúteo dela. E completei o pé, né, que não tinha o pé. Gosto muito desse formato de perna gordinho, né, assim. E depois disso aqui a gente vem então para as bases, né, todas as bases. Então eu faço umas seleções que se contrapõem, né, e aí eu coloco cada área uma cor, né. E depois disso vem a sombra, tá? Sempre meio parecido. Nesse caso aqui eu vazei a sombra para fazer um fundo meio sugerindo, né, o chão de taco ali da onde ela está tirando foto. E é isso basicamente, né? Ó, se eu apagar o traço, olha como fica, né? Também tem o mesmo problema, né, de ficar evidente as áreas onde o traço estava. Então não funciona sem traço, né? Nesse caso aqui não funciona sem traço. E é isso. Aí vamos lá para os brilhos. Não, aqui ainda tem um coradinho que eu coloquei no bumbum dela. Mas aqui tem esses brilhos aqui, né? Bom, no caso das cores, aqui vocês podem ver que cada um é de um jeito, né? Aqui a cor ela é bem mais clara, aí entra aquela regra que no outro não valeu, né? Que de escolher uma cor mais clara do que a pele para sombra, né? E para o brilho, uma cor complementar. Eu normalmente penso isso, né? De uma forma até meio intuitiva. Se eu escolho uma cor para a sombra, eu vou escolher outra cor para o brilho. Porque quando essa cor amarelada da sombra estiver em Multiply, ela vai conferir uma coloração para essa cor que eu escolhi mais puxada para dentro do amarelo. Então ele vai virar um verde esquisito, assim, tá vendo? Então se eu pegar aqui o azulzinho do brilho e colocar o overlay, né, que são os filtros que eu uso, ele vai pegar a cor da pele que eu escolhi e vai dar uma leve azulada além de clarear. E a sombra, que é esse brilho, desculpa, a sombra que é esse amarelo, né, que está em Multiply, ela vai somar ali e vai criar essa diferença de cor, tá? Então foi isso. Esse desenho é um dos desenhos que eu mais gostei de fazer. Achei que ficou muito legal a maneira como eu resolvi a pintura também. E aí eu coloquei esse coradinho tanto na bochecha dela, quanto nas bochechas de cima, quanto nas bochechas de baixo, né? Às vezes eu coloco um efeito a mais ou outro. E aqui nesse tem, eu acho que eu não falei no outro, né? Mas eu coloquei aqui o gradiente, o meu famoso gradiente, que tem, tá vendo? Umas áreas a mais até, como se fosse como se fosse, não, é um radial, né? Que eu já mostrei pra vocês aqui, né? Ó. Não é. Peraí que eu tô fazendo um monte de Ctrl G aqui, é Shift G, ó. Esses aqui, né? O gradiente do Photoshop. E eu escolho sempre esse aqui, roxo com laranja. E aí depois eu edito ele para ele ficar como eu quero, tá? Às vezes eu coloco ele bem claro, né? E é isso aqui, né? Aí eu resolvi abrir umas áreas de luz a mais, porque
do jeito que tava parecendo que não tava funcionando muito, a cara dela ficou muito obscurecida e na foto não é, né? Eu falei, ah, vai perder o charme da foto, então vou nessa. E aí joguei, então, e aí funcionou. E aí eu não deixo simplesmente assim, né? Pra quem não sabe, eu ponho isso aqui sempre em cima de tudo. E aí veio aqui e dou uma diminuída na opacidade para poder interferir, para poder modificar, mas não muito, né? É isso, aqui tem uns brilhinhos a mais. É isso, né? Ó, fundo. Fundo tem umas luzes, né? Normalmente eu opto por formas abstratas, né? Então fiz um recorte ali de brilho só para poder dar ênfase na silhueta dela e já era, tá bom? Então luz na parte de trás, né? Uma, um tom mais claro na parte de trás para poder ressaltar a silhueta dela mais escura contra o fundo, que é o que está acontecendo aqui, né? A gente vê muito mais a silhueta da perna dela aqui na referência, porque o sofá é claro, né? Então foi isso que eu fiz, tá? Legal, então mais uma vez aqui falando da referência, tá? Então é a Vitória Matosa. Segue lá, ela tem umas fotos legais. Ela não varia tanto quanto a outra modelo, né? Sempre fotos meio parecidas, sempre ênfase no bumbum, enfim. Mas eu gosto que algumas fotos dá uns ângulos de perna que eu gosto muito de retratar, então foi essa escolha. E beleza, é isso aí. Vamos para a próxima. A próxima então foi essa aqui. Esse também é um dos desenhos que eu mais gosto, né? Eu acho que os dois do meio aqui são os que eu mais gosto. Gosto. A foto eu olhei, coloquei favorito e falei, meu, vou fazer mais tarde no mesmo dia. Foi tudo muito nessa dinâmica, tá? Aí o que eu fiz? A foto é essa aqui, tá? A modelo então é a Brigita Nikiki. Eu acho que é isso. Não, Brigita Nikiki. É isso mesmo, Brigita Nikiki. No Instagram também, tá? Então eu também sigo. Acho ela muito bonita, ela tem um lábio muito interessante e tal. Essa eu optei por não fazer nariz, tá? Pra quem não sabe, o Erotic Motion já é antigo em adaptações de mulheres sem nariz, tá? Às vezes eu ponho nariz, às vezes eu não ponho. Agora eu tô pondo mais para poder treinar um pouco mais fisionomia de rosto também, tá? Mas eu comecei não fazendo. A referência é essa aqui, então vamos apagar tudo para vocês verem. O processo é meio parecido, vocês vão ver que é sempre meio parecido, na verdade, né? O esboço original tá aqui, né? Eu já gostei dele. Esse aqui é aqueles esboços que falam, meu, você tem que seguir a risca isso aqui, né? E eu achei que ele traduz muito bem a imagem. Essas diagonais aqui são legais, né? Aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, né? E é isso que me chamou a atenção, é isso que eu quis representar, tá? São essas diagonais aí. É assim que eu enxerguei essa imagem na hora que eu fui fazer, tá bom? Para além das características, né, próprias da modelo, que é bem legal, né? Aí o traço tá aqui, tá? O traço tá bem parecido, vou pôr aqui do lado para vocês verem. Aqui, ó, esse aqui, vou mostrar cá aqui, ó lá, tá? Então dá pra ver que é bem parecido. Eu tento seguir o máximo possível. Esse não tem nenhuma adaptação exagerada, eu segui muito à risca mesmo, né? O rosto, inclusive, ó lá, tá vendo? Acho que só a curvinha aqui do cabelo que eu não dei tanta ênfase. Inclusive no esboço tá mais legal, né? Sempre assim, sempre vou achar o esboço mais legal. Então tá. É isso, vou deixar aqui do lado pra gente ir vendo e vou acendendo os outros layers, tá? Vamos lá, então. Base, né? A calça, eu fiz um azulzão. E você vê que tem um recorte aqui, porque eu já tinha feito... Primeiro, na verdade, eu fiz essa seleção. Que é a seleção dos... da calcinha e do sutiã dela, né? Do top aqui. Não sei se é top ou sutiã, enfim. E o batom e os olhos, tá? E aí
Depois eu coloquei a calça na outra, né? Depois que eu descobri que era a calça, que eu tava achando que isso aqui era um pedaço da perna no início, depois eu vi que não, que é a calça, né? E aí comecei com sombras, né? Ó. Sombras. De novo também não funciona sem traço, tá? Coloquei sombra e brilho. E nesse aqui deu uma variação boa, né? De sombra e brilho e tal. Vamos ver as cores, quais são? Então aqui eu coloquei normal. É um azul, um lilás, né? E pro brilho é um verde musgo, claro, assim, né? Aquela ideia de oposição, né? Então se é verde, não vai ser um verde próximo do azul, vai ser um verde próximo do amarelo, que daí ele vai dar ênfase, né? E já que o azul é puxado para o roxo, né? Então a oposição estaria entre roxo e amarelo no círculo cromático. Para quem não viu, né? Eu vou colocar aqui em algum lugar do vídeo o meu vídeo falando sobre cores, né? A minha estudo de composição de cor sugerido para vocês aqui do canal, tá bom? E aí vai entender melhor do que eu tô falando aqui e vai entender ao longo dos vídeos que eu for falando de cor, tá bom? Eu pretendo falar muito de cor, falar como eu penso cor, tá? E, então é interessante e já para já ir gravando, vocês darem uma olhada naquele vídeo lá, tá bom? Vou aproveitar para fazer um merchan também, tá? Então vai entrar agora. Você está aqui do canal e quer me apoiar? Você tem uma coletânea de imagens minhas que eu fiz enquanto eu dava aula de pintura, tá? E em breve vou lançar um curso, provavelmente aqui no canal, falando sobre ilustração em 4 tons, tá? Que é baseado nas pinturas um pouco. E se você adquirir o livro, você ganha um desenho, que pode ser tanto no rosto do livro, quanto um desenho que vai interno, né? Eu ponho a folha lá dentro para você. Para encomendar, você pode me mandar um e-mail no brundelrey@gmail.com ou me chamar no inbox, né, no @brundelreyart, no Instagram, e aí eu vou te passar as informações de frete, tá bom? Curtiu lá? Se puder ajudar comprando o livro, melhor ainda, tá bom? Então vamos lá, continuar aqui falando sobre as modelos aqui do Erotic Motion, que é os meus estudos de pin-ups. Bom, esses dois então, a sombra e o brilho aqui, ó, sobre o brilho, elas estão sombra, né, ó, multiply, tá? E o brilho overlay. Sempre uso assim, né? E aí o overlay é aquela coisa que eu falei pra vocês, tá? Vou dar um zoom aqui. Tem umas áreas aqui na sombra, que, ó, deixa eu fazer um zoom assim só para poder mostrar isso melhor. Tem umas áreas em que ilumina, parece que tem um reflexo aqui do sutiã dela, assim como tem umas outras áreas aqui embaixo que parecem refletir a parede um pouco. Aqui embaixo reflete também alguma outra coisa e tal. E é esses momentos que eu escolho pôr o brilho dentro da sombra, tá? Para quem tiver dúvida do que eu estou fazendo nesses momentos, é a representação desse tipo de coisa. Em vez de fazer um recorte na sombra, porque alguém poderia falar, mas por que você não recorta isso na sombra e deixa... Né, alguns momentos tem isso, né, que é o recorte da sombra. Mas se eu fizer um recorte da sombra, ele vai ficar com a mesma cor da cor base. E essa que é a ideia. A ideia é não ter a mesma cor da cor base, né? Então, é por isso que eu coloco o multiply, porque daí ele gera uma terceira cor e um terceiro tom, tá bom? Legal. Então tá dito isso. Aqui já estava meio que tudo pronto. Aí eu faço aquilo de sempre, eu jogo meu overlayzinho aqui em cima, tá vendo? Com o gradiente, ó, que é bem parecido. Acho que esse aqui eu puxei um pouquinho pro azul e pro amarelo, para combinar até inclusive com a oposição que a gente escolheu entre sombras e brilhos que a gente estava falando agora, né? Então, se bobear, a tonalidade do roxo e do amarelo é parecida. Aqui eu não fiz nenhuma adendo, né? Coloquei a ênfase aqui no peito dela e tal, que acho que é o lugar mais iluminado da referência. Nem sempre eu sigo a referência, mas nesses casos eu estou seguindo. E overlay, tá? E coloco overlay. Beleza? Essa tá toda falada, né? Vamos lá para a última e a primeira, na verdade. Uma das primeiras dessa leva, né? Primeira desse arquivo aqui, né? Se vocês forem ver aqui, ó, no meu Instagram tá isso mesmo, né? Postei essa e a primeira foi essa, né?
dessas que eu tô postando nos Reels time-lapse, tá bom? Não esqueçam de ir lá ver o time-lapse, tá? Então vamos lá. A referência então para essa aqui foi essa modelo aqui, a Real Vindirin Tern. Real não vou repetir isso, gente. Tá? Acho que dá pra ver aqui. Eu vou dar um zoom, tá? Vou deixar o link aqui. É uma modelo que tem foto na praia, andando pra lá e pra cá e tal. E é bem interessante porque muda muito a iluminação. Eu achei a iluminação muito legal. Me lembrou as referências que eu usava para fazer aquarela, né? Para fazer estudos de aquarela, né? Então, falei, vai ser essa. E aí, vamos lá então desde o início aqui na nossa referência, tá? Na nossa referência não, desculpa, no nosso estudo. Desde o início então o que ocorreu? Fiz o RAF, que sei lá onde que tá. Tá aqui. Não, tá aqui. Esse é um esboço que eu gostei, tá? É um esboço que eu trabalhei estilização bastante. As minhas preocupações eram a silhueta, eram a estilização, né, as formas estilizadas, esse cotovelo pontudinho, enfim, exagerar um pouco no lugar onde está o volume do glúteo da nádega dela aqui, e a forma geral do corpo, né, que também que é legal. O chapéu, né, eu fiz ele mais fino, depois eu até melhorei porque eu achei que ficou muito fino. E aqui tá? Aqui tá o traço, o traço final. Vou colocar aqui do lado para vocês verem, né? Ó, pra gente ver junto. Olha lá o esboço aqui do lado. Eu acho que tem alguma coisa ali em cima que era simples de uma forma que eu ainda gosto de olhar, né? Mas de modo geral eu segui muito a risca, né? Aqui embaixo principalmente. E eu gostei bastante desse braço esquerdo aqui, tanto no esboço quanto na arte final. E é isso, então a partir daqui a gente segue mais ou menos a mesma lógica. Escolhi um amarelo claro, não sei porquê, acho que foi a primeira cor que eu estava pensando em dar o brilho, né? Pensando no brilho. Por incrível que pareça, eu não penso na sombra, né? Não penso na cor da sombra, penso na cor do brilho, porque eu sei que eu vou colocar uma sombra por cima, então eu penso em uma reserva. É uma lógica meio que da aquarela assim que eu faço, né? E aqui estão as áreas, né, ó, de separação, ó, tem até umas bolinhas no biquíni dela. E alguém pode dizer, tá, mas tem uns rosa, então você foi por uma paleta totalmente diferente. Fui mesmo, tá? Fui mesmo. Não quis seguir muito a risca, não. Fui com uma paleta diferente, tá? Aí agrupei meio que nos amarelos, nos verdes e tal. E dei fazendo uma ocupação um pouco mais fria, tá bom? Onde quente mesmo é só o mais amarelado do corpo dela. E aí o que eu fiz? Fiz sombra, né? E a sombra, nesse caso, ela é bem importante porque ela vai tomar a maior parte do corpo. E aí confere também uma paleta mais quente, né? Uma paleta... Deixa eu colocar normal para vocês verem aqui. Ele é um roxo mais puxado pro rosa e bem claro, bem vibrante, né? Bem saturado e claro ao mesmo tempo. E aí quando a gente joga isso com o Multiply, ele faz uma reserva muito elegante, a meu ver pelo menos, uma reserva bem elegante daquele brilhinho amarelinho que a gente pôs, né? Basicamente é a oposição entre roxo e amarelo outra vez, né? Só com uma paleta um pouquinho diferente, né? Um matiz um pouco diferente. E brilhos, a gente tem uma cor que eu não faço a menor ideia. Vamos colocar aqui no normal os dois pra gente ver qual que é. Mas provavelmente é verde, né? Algum verde esquisito. Olha lá, sempre verde esquisito. Eu tô gostando de pôr verdes esquisitos em overlay pra brilhos. Tá virando uma regra aí já faz um tempo já. É legal, e aí quando a gente joga aqui o Multiply, ele já cinzenta direto, né? Até daria pra deixar essa paleta aqui, porque ficou bonito esse verde aqui, como brilho, né? Mas aí eu optei por fazer o overlay sim, porque daí ele fica um verde mais harmônico,
né? Porque o overlay ele faz a mistura, um pouquinho da mistura da cor, e aí junta, né? E bom, aí para finalizar a gente tem o gradiente, que não é diferente do resto, só que a paleta muda bastante, ó. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Ela é mais avermelhada e o azul um roxo meio cinza cromático, né? Meio saturado, né? E aí isso conferiu para a imagem, na hora que a gente joga no overlay aqui, ó, uma cor mais quentinha. Então eu fui conferindo todo o aspecto de quente do sol através da sombra e desse gradiente, tá? Aí no fundo o que eu fiz? Eu fiz um gradiente aqui para praia, para mostrar o lugar de onde ela está indo, e fiz um recorte aqui com um verde esquisito, que inclusive nem tem, ele é um verde mesmo. É o gradiente que faz ele ficar mais amarelado, mas ele originalmente era um verde lá. É o mesmo verde do chapéu, acho que eu peguei o verde do chapéu e pintei. Aí depois eu fiz o gradiente em cima. Eu gosto tanto assim quanto assim. A verdade é que eu não gosto mesmo é desse marrom aqui, acho que esse marrom ficou muito sem cor, assim, né? Muito cinza, né? Daí o gradiente ajudou, tá? Então foi isso. Me fazia na estilização, paleta de cor diferenciada e, né, um apreço pelo aspecto quente ali e pela sombra tomando quase todo o corpo, né? E dando ênfase nas pontos de brilho onde eu queria ressaltar a luz. Tá muito parecido com a referência, tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um dentro do PSD, exclusivo do Erotic Motion, né? E para quem não conhece, por favor, prestigiem. Obrigado por acompanhar e até o próximo Desenhando com Del Rey.